Então, eu estava em dúvida entre ler, terminar Misery e vir aqui gravar este vídeo pra vocês, porque é um vídeo que eu já tinha que ter gravado há muito tempo. Como ano passado eu não tava na vibes de gravar mais nada, tudo mais, deixei quieto. Mas decidi vir hoje aqui pra falar sobre o livro O Jardim das Borboletas. Esse livro, eu já aviso que ele é bem pesado, ele é bem... toca em pontos que, se você não é preparado psicologicamente, você vai se afetar. E mais uma coisinha, eu estou gravando no momento que tem muita gente acordada aqui em volta, provavelmente vai ter barulhos, então não posso fazer nada quanto a isso. Vamos relevar, obrigada. O vídeo de hoje, como eu falei, é sobre este livro muito pesado, muito denso, muito, olha, revoltante, vários adjetivos assim. Ele é muito semelhante ao livro O Colecionador, que eu já tinha lido e já tinha feito resenhas aqui no canal, que foi um livro que eu dei 5 estrelas. Ele vai contar a história de uma menina que ela vive a vida dela normalmente. Ela foi bem excluída pela mãe, excluída pelo pai, e aí ela foi morar com a avó dela, e na casa da avó dela ela conhece o que é assédio. Ela foi assediada pelo jardineiro da casa da avó, e aí ela, enfim, toma partido da vida dela com 14 anos e vai se virar. E depois de um tempo ela se muda para um apartamento compartilhado com as colegas de trabalho dela, porque ela trabalhava em um restaurante. E essas colegas de trabalho, cada um tem uma vida meio conturbada, assim, de certo nível. Mas elas são uma família, elas se juntam como uma família, uma cuida da outra. E é assim, elas vão pro trabalho juntas, elas voltam do trabalho, elas, né, em casa ficam uma cuidando da outra. Tanto é que tem uma com problemas com drogas, que ela é muito importante pra história. No final, gravem essa personagem, ela é muito importante pra história no final. E essa personagem que é envolvida com drogas, ela tem filhas, só que ela não pode cuidar das filhas por conta desse problema. E essa família ali de meninas cuida dela. As filhas às vezes vêm visitar e todas cuidam, né, das filhas, cuidam... Enfim, é uma família mesmo. Uma família escolhida assim, sem ser de sangue, porque pelo menos pra mim, família não quer dizer sangue, sabe? Tipo, é isso o significado de família pra mim. Uma pessoa cuidando da outra por se sentir bem, assim, e por ver que está fazendo bem pro outro. Então, tipo, elas fazem isso. O local que elas trabalhavam, ele poderia ser alugado se a pessoa quisesse pra festas. E é o que acontece. Um cara vai lá e aluga pra uma festa que o tema da festa era borboletas. E aí essa nossa personagem principal, ela tem uma tatuagem de borboleta, e o cara vê e elogia essa tatuagem de borboleta. Ah, legal essa tua tatuagem. E a menina, tipo, ok, vida que segue, né? Indo pra casa naquela noite, ela é sequestrada. E aí que a gente entra no grande tema do livro, que é esse sequestro. O que aconteceu com essa menina, pra onde que ela vai, que fim que ela deu. Acorda dentro de uma espécie de quarto compartilhado com diversas outras meninas, algumas sem nada de roupa, só que todas tendo em comum uma tatuagem nas costas, uma tatuagem gigantesca nas costas. E depois de um tempo, ela descobre que ela também vai receber essa tatuagem nas costas, só que nenhuma tatuagem era igual a outra. Era uma tatuagem de uma asa gigantesca de borboleta, e cada uma era uma espécie. Cada tatuagem representava a asa de uma borboleta que existia realmente. O livro retrata bem as sessões da tatuagem, quão doloroso foi pra ela, porque ela não queria isso. Só que não foi feito em uma sessão, né? Foi feito assim, em algumas sessões. E o cara que tatuava ela era chamado de O Jardineiro pelas outras meninas. Só que nenhuma quer conversar com ela, nenhuma quer explicar pra ela o que tá acontecendo, porque é um choque que você vai receber, né? Tipo, acordar num local desconhecido, ter todo esse histórico de coisas acontecendo. Mas tem uma delas, que é tipo a mãezona de lá,
que acolhe ela, explica o que tá acontecendo, explica o motivo das asas. Depois que terminou todas as sessões da tatuagem das asas dessa menina, dessa nossa personagem principal, ela simplesmente né, não posso falar essa palavra, mas ela é violada pelo jardineiro. Posso falar essa palavra que deveria ser usada porque senão o YouTube corta o alcance dos vídeos, né? Enfim. E ela é, né, violada pelo jardineiro. E ele sempre fazia assim. Sempre que ele terminava a tatuagem da asa da borboleta, ele, né, iniciava esse outro ritual ali dentro. Todas passavam por isso. E o porquê que ele era o jardineiro? Porque como são diversas espécies de borboletas representadas nas costas de cada uma, aquele local é o jardim dele. Então ele sequestrava meninas entre a idade de 14 a 18 anos, e as meninas não passavam de 22 ou 21, não passavam dessa idade. Por quê? Quando elas chegavam nessa idade, ele simplesmente né, colocava elas, as meninas que, né, colocava elas em vidros, e esses vidros eram as paredes dos locais. Os locais eram separados a partir desses vidros, que estavam lá com as meninas lá dentro, né, mostrando sempre as asas. Acontece que não era só o jardineiro que fazia isso. O que acontecia ali, se você ainda não pegou assim no ar? Acontecia que ele sequestrava meninas entre 14 e 18 anos, levava pra lá, fazia essas tatuagens e, né, violentava elas sempre que ele precisava, sempre que ele queria. Sempre que ele precisava, tinha alguém lá, ele ia e usava o corpo delas e depois, vida que segue. Só que não era só ele. O filho dele também fazia isso de uma forma muito 50 tons. Muito pra cima disso. Do tipo, acontecer casos de meninas que não resistiram durante as sessões e não tinham o que fazer. Elas nem eram expostas nessas paredes de vidro, elas levavam outro fim, elas eram enterradas. Era uma comunidade de meninas que infelizmente tiveram esse fim. E elas se juntavam entre elas, como uma grande família também, e uma cuidava da outra, uma, né, convivia ali com a outra, jantavam juntas, brincavam juntas, porque muitas ainda, né, nem chegaram à fase adulta, tipo, ainda eram adolescentes, tudo. Então elas se davam um apoio necessário. Se não tivesse isso, também não era suportável ficar lá, porque pensa, se tu tá num lugar que tu foi sequestrada, pra um cara fazer isso com você, pra o cara e o filho fazer isso com você, e você não ter nem, tipo, uma base de suporte emocional, não tem como. E a nossa personagem principal, sempre revoltada com isso, sempre, tipo, tentando perguntar o porquê, ela se torna a preferida do jardineiro. Então o jardineiro começa a ter um relacionamento com ela, tipo, começa a ter sentimentos por ela. Só que o jardineiro não tem um filho só, ele tem 2 filhos. E acontece que um filho já estava lá, né, já estava, tipo, participando daquilo, e o outro não. Acontece que o filho mais novo dele, então, começa a participar do jardim. Só que o filho mais novo dele não sabia o que acontecia lá. Ele só achava que era meninas que o pai dele tirava da rua e dava abrigo, dava comida, e era isso aí. Pra esse menino, o pai dele era um herói. E esse menino começou a se apaixonar pela nossa personagem principal. Por que eu não estou dando nomes? Porque durante o livro você vai ver que os nomes delas, tipo, elas entram no jardim e elas ganham um nome novo. Elas não têm o nome delas. Então elas ganham um nome novo e elas começam a assumir essa personalidade. Depois acontece que a gente vai voltar a ter o nome anterior ao delas. Só que algumas já não se identificam com aquele nome. Então, assim, estou apenas fazendo assim pra, né, tipo, não ter nenhum erro aí. Beleza. Então, o filho mais novo do jardineiro começa a se apaixonar pela nossa personagem principal e tal. Só que ele não descobre o que acontece ali, ele não entende. Até o momento
que ele escuta o pai dele com a nossa personagem principal. E aí ele entende o que acontece no jardim. Então a nossa personagem principal, né, conversa, ó, eu te deixei presenciar isso aqui porque eu queria que você soubesse o que acontece aqui, pra quando você fosse lá pro mundo de fora, você contasse pra polícia e chamasse ajuda pra gente. Nosso queridinho não vai, ele fala que ele não quer se meter nisso, ele fica muito mal, mas ele não chama ajuda. O jardineiro e o filho se apaixonaram por ela e ninguém faz bosta nenhuma pra terminar com isso. Acontece algo inesperado, acontece uma reviravolta ali, e o filho do jardineiro, então esse mais novo, ele vai e chama a polícia. E acontece que além disso, além dele chamar a polícia, né, ir atrás, acontece que as meninas fogem, conseguem, né, essa abertura pra fugir e destroem o local. Acontece um incêndio ali, onde algumas morrem, algumas se machucam, e a nossa personagem principal, então, é uma das que se machuca, mas sobrevive. E a história é contada, né, tipo, toda essa história acontece durante o julgamento, durante o interrogatório da nossa personagem principal lá na delegacia. Por quê? Porque pensam que ela era, tipo, ok com tudo isso que acontecia. Ela concordava com isso tudo que acontecia e ajudava a levar meninas pra lá. Essa era a ideia dos policiais. Só que os policiais veem que não, que ela também é só uma vítima. Eu não sei se é muito confuso isso aí. Mas vamos ter aqui que a nossa personagem principal é só uma vítima. Os policiais achavam que não, mas depois confirmam que sim. Todas as outras meninas que sobreviveram, né? Porque várias morreram. Então ficam no hospital recebendo cuidados médicos. E no caso, a gente descobre que teve uma das borboletas, né, que são essas meninas, que conseguiu fugir há muito tempo atrás. E essa que fugiu há muito tempo atrás é aquela personagem que dividia o apartamento lá no início do livro. Aquela que tinha problemas com drogas, né? Com dorgas, aquela que tinha filhas, tudo. Ela era uma borboleta que conseguiu fugir do jardim, só que ela não fez nada, porque ela não ia ser creditada pelos policiais. Ela só seria uma drogada que falaria merda e é isso aí. Porque o jardineiro era uma pessoa muito influente na sociedade. Então, ninguém que eles iam acreditar. Por isso que ela nunca contou nada. E aí, quando ela chega no hospital, porque assim, se passaram anos, né, do início dessa história até o fim, se passaram anos. Quando ela chega no hospital, essa nossa borboleta que fugiu, ela consegue encontrar a nossa personagem principal e aí desabafa, ó, cara, sei exatamente pelo que tu passou, porque eu passei por isso. As minhas filhas são filhas do jardineiro, por isso que era muito complicado eu denunciar. Então eu peço desculpas pelo sofrimento que vocês sofreram, né? Eu podia ter impedido isso, mas era mais complicado porque ele é o pai das minhas filhas. Então esse é o plot da história. Só que pensa, você viver anos sabendo que o teu limite de idade é entre 21 e 22. Sabendo que quando você vai ser exposto numa parede de vidro pra ele sempre ter você na coleção dele. E você sabendo que todo dia você pode ser violentado por esse cara. De graça. É muito pesado, assim. É um livro denso, é um livro que você acha que é rapidinho, mas não é, porque você tem que parar pra tomar um ar, parar pra refletir no que tá acontecendo. Você tem que ter estômago forte. Se você realmente quer ler, leia. Se você tem medo de começar por esse aqui, lê O Colecionador, que tem resenha aqui no canal também. Lê aquele primeiro, se você achar ok, aí você vem pra esse. Tá, esse é um livro mais 18, mais 20, mais... É muito pesado, por isso que eu não recomendo pra qualquer um ler. É um livro assim denso, é um livro que, cara, só começa a ler se você tem um estômago muito forte. Porque ele fala de assuntos sensíveis, como violação, né, eu uso essa palavra pra não usar outra, que vocês acho que já entenderam. Sequestro, relação com drogas, morte, tudo isso ele tá aqui presente, tá aqui bem presente.
e você se identifica, você simpatiza, essa é a melhor palavra, você simpatiza com as borboletas, né? Com as meninas que estão lá. Então, cada vez que você perde uma delas, parece que você perdeu uma amiga sua. E é bem complicado. Mas é isso aí, esse era o vídeo de hoje, eu acho. Espero ter sido clara, porque eu queria muito trazer essa história. Espero que vocês tenham me entendido. Caso não, perguntem embaixo que eu respondo. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau.